doutor, professor em História, vice-reitor da nossa Universidade Federal, professor Edivar Alencar Castelo Branco, com quem vou conversar agora sobre esse e outros assuntos. Boa noite, professor. Boa noite a você e aos telespectadores. Prazer recebê-lo. Professor, essa história de mudar a capital de Oeiras para Teresina, ela vem muito antes de 1852, não é assim? Muito antes de 1852, e essa antiguidade pretexta justamente a gente dizer agora, a propósito dessa efeméride do aniversário de Teresina, exatamente a gente argumentar que exatamente essa antiguidade é o que nos ajuda a mostrar como é diferente o acontecimento, que é algo intempestivo e inesperado, e o fato, que é o acontecimento apropriado por nós historiadores, nos apropriamos linguisticamente dos acontecimentos e os transformamos em fatos. Então, assim, eu diria que a transferência da capital de Oeiras para Teresina, além de todos os aspectos que já foram tratados, de ordem estratégica, geopolítica, etc., eu acho que tem um aspecto aí que as pessoas têm tocado pouco, que é o fato de que 1852, o ano da efetivação da transferência, é um ano coincidente com o processo de emergência da própria nação política brasileira. Porque eu quero lembrar que 52 do século XIX coincide exatamente com o processo de conciliação da elite política brasileira. E eu acho que este aspecto da conciliação política, esta formalização de uma nação política, favoreceu que aquele sonho antiquíssimo fosse consolidado sob o conselheiro Saraiva. Em outras palavras, as elites se reuniram, né? E teriam decidido isso. Se você olha para a história do Brasil, antes de 1850, você encontra uma confusão enorme, né? Balaiada, sabinada, cabanagem, farroupilha, etc. Quer dizer, o Brasil está despedaçado. Inúmeras nações procuram emergir debaixo do Estado-nação Brasil. E isto praticamente silencia a partir de 1852, justamente porque as elites políticas, em razão de uma coisa que nós historiadores chamamos de haitianismo, que é o temor que a elite brasileira tinha de que aqui no Brasil viesse a acontecer aquilo que acontecera no Haiti, a imensa maioria negra tomar o Estado e fundar um Estado negro, né? Então essa conciliação acabou favorecendo que inúmeros aspectos da formalização da gestão política do Brasil fossem consolidados. E esses inúmeros aspectos, entre os quais a própria organização geopolítica do país e ali um micro pedaço disto, a transferência da capital. Mas eu, pessoalmente, estou entre os que acham que o aniversário de Teresina pretexta também que a gente discuta, para além da transferência da capital, algo já exaustivamente discutido, que a gente discuta, digamos assim, aquilo que eu chamaria de urgências de Teresina. E aí, quando eu falei em urgências de Teresina, a propósito disso, eu quero lembrar, temos aqui ao lado, fora do foco da televisão, um outro historiador, o professor Alcebiades. Alcebiades Costa Silva. Com a sua presença aqui. E ele conhece mais do que eu isso. Há um literato italiano chamado Ítalo Calvino, que escreveu um livro brilhante chamado As Cidades Invisíveis. E eu acho que As Cidades Invisíveis é um livro, as pessoas até me acham chato e enfadonho, porque sempre repito isso, mas é um livro que é impossível falar de cidade, um historiador, a pretexto de contar a história de uma cidade e não citá-lo. E aqui eu poderia citar um trecho pequenininho. O livro narra a história de Marco Polo contando cidades ao imperador dos mongóis, o Kublai Khan. E há um trecho em que ele está descrevendo uma ponte e ele descreve pedra por pedra, cada uma das pedras. Então o Kublai pergunta a ele, qual das pedras sustenta o arco? E ele diz, todas as pedras solidariamente sustentam o arco. Então o Kublai diz, ora, sábio Marco, então por que tu me contas as pedras? O que me interessa é o arco. E o Marco então responde, nobre Kublai, o arco não existe sem as pedras. Então, a propósito disso, eu acho que a grande urgência de Teresina é a gente voltar, talvez, a 85, a 1985. Porque eu lembro bem que foi em 1985 que nós começamos a compreender
que a cidade não são as pontes, os edifícios, as ruas, o tráfego abarrotado, mas a cidade quem é? São as pessoas que nela vivem. A cidade é o povo. É o povo. A cidade é o povo, o saudoso Alferraz, exatamente. Eu acho que precisamos resgatar este aspecto que, embora tenha sido formalmente posto na agenda política de Teresina por um político, e isso às vezes causa um ciúme citar aqui ou ali, mas eu sinto muita saudade de Alferraz e sinto muita saudade desta compreensão de que a cidade é o povo. Quer dizer, o Walter Benjamin, um dos membros da Escola de Frankfurt, fez a seguinte questão: os homens habitam as cidades é que vivem neles, né? Quer dizer, a cidade está dentro ou está fora de nós? Eu acho que essa questão passa pela redescoberta das pessoas que vivem na cidade, né? Quer dizer, a cidade é o povo não apenas como uma metáfora político-eleitoral, mas a cidade é o povo no sentido de que, às vezes, nós esquecemos, em favor do 16 de agosto e da personalidade do conselheiro Saraiva e de tantos outros, nós esquecemos, de certa maneira, que esta Teresina, que chega a 157 anos, é muito jovem, portanto, ela é uma cidade que tem problemas, como tem toda grande cidade. Teresina é a 22ª maior cidade do país. É uma cidade enorme, uma cidade muito grande, uma cidade que tem próximo de 1 milhão de habitantes na sua região congregada da Grande Teresina. E eu acho que a gente precisa redescobrir essa dimensão do povo, né, do povoamento, né? Não exatamente essa coisa piegas de dizer o povo teresinense tem suas especificidades, não, mas no sentido de dizer os homens e mulheres que moram em Teresina fazem Teresina na medida em que caminham por sobre ela, vivem nela, trabalham nela. Eu acho que essa dimensão precisa ser resgatada no 16 de abril. Tem sido assim desde a sua implantação? Povo engajado na construção da cidade? Historicamente ou não? Eu voltaria à coisa do Kublai Khan. Quem faz a cidade é o povo, efetivamente. Muitas vezes nós olhamos o arco e esquecemos as pedras. Então é provável que nós tenhamos sempre nas efemérides olhado mais o arco e esquecido as pedras. Mas precisamos, então, o que eu estou dizendo agora precisamos olhar para o povo do ponto de vista de, digamos assim, indagar sobre as urgências de Teresina, no sentido de quais são as necessidades que pulsam dentro de cada homem, de cada mulher que vive nesta cidade e que, por viver nela, a confazem, dão existência, dão significado a ela, nos assistem agora e, ao nos assistirem, fazem Teresina, transportam, fazem viagens urbanas em ônibus abarrotados, estão nos hospitais, estão nas escolas, estão nos teatros. Eu acho que essa dimensão do povoamento, das pessoas, da existência humana no interior da cidade, ela precisa ser resgatada, não alegando que ela não esteja presente nas políticas públicas, mas para poder cada um de nós nos acostumarmos ao fato de que a cidade não existe sem as pessoas que nela vivem. Portanto, o que ressalta efetivamente são as pessoas. Se alguém fosse escrever a história de Teresina, professor Edivar, o senhor disse que tem um período que é... Eu tenho relatos de 1716, mas teve a causa já. Alguém já falava dessa mudança. E veio a data de 6 de agosto de 52. O senhor falou 1935. Alguém teria que escrever essa história contando por períodos assim? Seria assim? Olha, a escritura da história, ela depende muito do tipo de recorte que se pretende fazer. Eu, se fosse escrever, eu tenho um texto que publiquei há alguns anos nos Cadernos de Teresina, que eu não lembro, mas acho que o título é A Transferência da Capital Proposta de Garimpagem no Esquecimento. Então, eu, se fosse escrever essa história, eu focaria os pontos de sombra, porque a história, ela é efetivamente o ato de iluminar determinadas regiões do passado. Nós escolhemos as regiões e vamos iluminando elas. Para mim, eu tenho muito interesse na contemporaneidade, naquilo que nós somos. É claro que sempre nos perguntando como é que chegamos a ser o que somos. E a resposta para como é que chegamos a ser o que somos nos oferece as escolhas sobre que tipo de corte nós vamos dar no tempo para chegar até aquilo que Teresina é hoje. É isso que o senhor vai dizer na Câmara Municipal, né, professor? Em linhas gerais, acho que isso e talvez mais alguma coisa. Bom, então tá aí. A palestra do professor Edivar acontece domingo, dia 16, na Câmara Municipal, às 9 da manhã. Professor, muito obrigado por ter vindo, viu? Foi um prazer ter estado aqui com você. Obrigado.